E aí tentar ver se a gente consegue. Mas agora a gente já vai para os finalmente. Como que eu vou restar? Tenho que fazer minha imagem. Ó. Onde está? Ok. Olá, gente, boa tarde. Agora vamos começar para valer. Vitor, você pode começar a gravar. Olá, gente, boa tarde. Meu nome é Luciene Mota e é um prazer estar aqui com vocês, né, nessa roda de narração, de escuta, de diálogo. E saudamos a todas as pessoas presentes e participantes do evento Redemoinho de Saberes, Jornada de Pesquisa e Narração de Histórias, um evento interinstitucional que acontece de forma online e gratuita e que acolhe artistas, estudantes, professoras e professores, pesquisadores, pesquisadoras e que agregam em seus estados e estudos, né, em cada um no seu lugar, as experiências vinculadas ao ato de narrar. Então, assim, é uma grande honra, né, estar nesse ciclo e nessa roda. E a gente tem alguns lembretes que todo mundo aí lembrar de assinar a lista, né? Tá no chat, assinem, porque é com essa lista que a gente vai emitir os certificados de vocês. Então, a gente vai fazer eu quero ver se está todo mundo aí, fazer uma chamadazinha para a gente começar. Janice já está por aí? Janice. Não vejo ainda. Jamile já está, estou vendo Jamile. Mônica, ok. Laiane, ok. Maria Cecília, ok. Milena está por aí? Milena está ali. Então, só não apareceu ainda Janice? Ele se aparece. Acho que já está. Janice está por aí? Então, nós vamos começar com as apresentações. Vamos 15 minutos para cada pessoa. E a gente deixa rodando as apresentações. Quem tiver dúvida, pergunta, vai anotando. E a gente deixa as discussões para o final, certo? Então, Janice não se encontra, a gente vai começar com Renata. Renata, está por aí? Na verdade, somos eu, Andreina e a professora Renata, que é a nossa orientadora. Renata, Andreina e Jamile. Certo, porque aqui, então, tá como trabalhos diferentes. Jamile, Janice. Janice não está no seu grupo, né? Ah, tá. Renata e Jamile. Jamile que vai apresentar, entendi. Então, vai ser você, Jamile, que vai começar. Você vai só na voz ou vai colocar alguma apresentaçãozinha? Luciene, a Andreina, que é minha colega que escreveu comigo, pode apresentar junto ou tem que ser só eu? Não, claro, ela pode sim. Aí vocês combinam aí a questão só do tempo, né? Não, já está ensaiadinho. Eu estou com a apresentação aberta aqui. Você pode liberar para eu apresentar? Posso sim.
Está liberada. Então, vamos lá. Vocês estão visualizando a minha tela? Sim, estamos. Então, boa tarde a todos e a todas. Eu sou Jamile e, juntamente com a Andreina, nós vamos apresentar o nosso trabalho, o Espaço da Proferição nas práticas de mediação de leitura com bebês e crianças pequenas no espaço escolar. Este trabalho ele é orientado pela professora doutora Renata Junqueira, que não pôde estar presente agora neste horário. Então, para começar, a gente quer convidar vocês para pensar sobre ler. Ler é ter o poder de viver outras vidas sem precisar nem sair da cama. Com essas palavras da Adriana Falcão, nós convidamos vocês a essa reflexão que perpassa inicialmente por uma análise que nós estamos construindo das nossas práticas no espaço escolar, Andreina e eu, cada uma nas suas escolas. Eu estou no Colégio de Aplicação, aqui na Universidade Federal de Roraima, e a Andreina na rede municipal lá em Dourados. Então, é um intercâmbio de experiências e vivências nesse mundo encantador que é a leitura literária. Então, a gente começa pensando sobre ler e dizer. A partir da teoria de Bajar, nós refletimos sobre a possibilidade do dizer. É curioso como nós passamos pela experiência, muitas vezes, da leitura, da escuta, da leitura, e não nos damos conta do quão rico esse momento, essa relação que se estabelece entre aquele que lê, aquele que profere e aquele que escuta. Então, o Bajar vai dizer para a gente que aquilo que a gente convencionou a chamar de leitura em voz alta, na verdade, é um momento de escuta, é um caminho para a escuta, é uma atividade de convivência, que não faz o menor sentido a ler em voz alta, e sim proferir, porque há uma intenção. Quando eu tomo o livro nas mãos e trago e dou voz a esse texto do outro, eu tenho uma intenção de convivência, de comunicação e de emoção. Então, é uma atividade formativa. Pensando nessa atividade formativa, a proferição, Bajar também assinala, pode ser a primeira experiência da criança com a linguagem escrita, desde muito pequena, desde bebê. Então, quando o bebê está na companhia de um leitor mais experiente, e esse leitor profere aquele texto, ele está trazendo não só a vivência da linguagem escrita, mas também um uso convival desta leitura. Então, é por isso que o professor deve fazer da proferição, desse dizer intencional, a sua prática cotidiana. Porque, segundo Bajar, sua paixão de ler deve conduzir a criança ao prazer do texto. Então, ao ouvir as proferições do leitor mais experiente, o bebê, a criança pequena, vai ter esse contato desde muito cedo com a intenção dessa leitura literária a partir dessas vozes e dessa intenção comunicativa. E Souza estabelece que bebês e crianças pequenas, eles precisam, desde muito pequenos, ter esse contato, essa experiência com a leitura literária por meio dessas dimensões da leitura. A dimensão modal, a dimensão objetal, a relacional e a espaço-temporal. É por meio dessas experiências que são construídos, então, os gestos embrionários de leitura. Esses gestos, eles se dão na relação. E é essa perspectiva modal que nós dimensionamos, é nesta perspectiva modal que nós dimensionamos a proferição. A proferição, ou o que se
se convencionou chamar de leitura em voz alta, é um momento ímpar desse contato, desse modelo, mas não no modelo de repetição, é modelo, sim, de espelho, de relação, de entendimento que desse proferidor, deste mediador, como algo que eu posso, em outros momentos, me tornar também. Então, ele observa os gestos, observa a postura, observa como esse proferidor se coloca e vai, ao mesmo tempo, compreendendo qual é a relação deste proferidor com o livro que está sendo proferido, com a escolha deste livro, as intenções, tudo isso é uma relação formativa, é uma possibilidade formativa dessas crianças bem pequenas ou dos bebês se relacionarem com a leitura literária. Então, quando esse proferidor empresta sua voz ao texto, ele traz também uma carga de conhecimentos sociais e históricos, desde a escolha do livro, repito, até a intenção e a forma como ele coloca este livro para a criança. Bom, boa tarde a todas. Dando continuidade aqui nessa comunicação, é interessante pensar, né, como a construção desses gestos embrionários de leitura, eles fazem parte desse processo de formação do leitor. Se a gente pensar a partir desse pressuposto de que a nossa formação enquanto leitor literário, ela passa por essa experiência da escuta, nós conseguimos compreender isso que o Bajar diz, né, sobre esse caminho da escuta a partir da proferição. Jamile, só uma dúvida, parou de Não. Tá. Não, para mim, só para mim, então, que sumiu. Não. Tá. Continua. Tá bom, então. Então, aqui nessa comunicação, nós pensamos em conversar sobre essa dimensão modal, que é experienciada a partir da proferição, para olhar como essa experiência de leitura, ela se dá a partir do encontro da criança com a literatura, por meio dessa escuta, né? Por meio da proferição, que é esse momento em que, aqui, pensando no professor, eu posso emprestar a minha voz para esse texto, para esse autor. Então, pensar isso dentro do contexto escolar, olhando aqui para a educação das crianças, dos bebês, das crianças bem pequenas, das crianças pequenas, a gente consegue partir dessa experiência enquanto garantia de um direito das crianças também, desse direito à literatura e desse direito de formação de leitores. E aqui nós compreendemos, junto à professora Mônica Batista, que essa experiência dentro da instituição escolar, ela se constrói como uma formação de leitores e de usuários competentes do sistema de escrita, numa relação que também valoriza a criança como produtora de cultura. Então, ampliar as possibilidades de experimentação que as crianças vivenciam com a literatura. Porque quando a gente olha para as experiências que muitas vezes são propostas dentro, principalmente pensando em práticas na educação infantil, a gente tem muitas vezes a ideia de que ou fica muito no campo, né, da contação de histórias como algo que é mais atrativo para a criança, e a gente acaba deixando outras possibilidades da criança experimentar esse texto literário, aqui pensando na proferição. Então, olhar para essa proferição como uma possibilidade de construir pontes, né, naquilo que a Maria Teresa Androetto propõe sobre esse acesso à literatura. Então, quando nós olhamos para esse perfil do proferidor e entendemos todos esses aspectos que a Jamile mencionou, desde a escolha do livro, da posição, da interação com essas crianças, da intencionalidade,
é interessante pensar justamente nessa intencionalidade da proferição para desconstruir práticas que muitas vezes elas ficam dentro do campo da improvisação na educação da primeira infância. E que ora elas tomam esse lugar de que ora elas tomam a literatura como preenchimento de um tempo ou como um conteúdo para antecipar conhecimentos, como uma alfabetização dentro das especificidades do ensino fundamental para a educação infantil. Então, é pensar qual que é a intencionalidade de um professor, né, da primeira infância que se propõe a esse modo de leitura a partir da proferição. Então, olhar para o planejamento desses espaços, para os modos de leitura, para a seleção desse livro feito pela criança ou pela professora, entre outros aspectos, tudo isso compõe essa singularidade da relação da literatura com as crianças, que nós podemos pensar também como dentro desse conceito da educação literária. Então, a nossa proposta para poder compartilhar aqui nessa comunicação é justamente da proferição como esse modo de leitura, né, nesse aspecto da transmissão vocal, de ler para o outro, de emprestar minha voz, e olhar para esses caminhos, né, para esse processo da proferição, dentro da questão da escolha do texto, dessa intencionalidade, dessa leitura para compreensão antes da proferição, de ter esse livro físico, porque a proferição, ela pressupõe, né, que a leitura, ela tenha o livro naquele momento presente em que eu leio para o outro. E aqui a gente tem algumas propostas, né, pensando aqui nessas imagens das nossas experiências enquanto professores. Aqui são as crianças proferindo. Aqui também. Porque a grande oportunidade da proferição é que isso se torne uma atividade em que as crianças se sintam confortáveis diante dos outros colegas. Então, ao passo que isso é incentivado, organizado, esses momentos vão sendo valorizados, as crianças se sentem convidadas a trazer as suas proferições para o cotidiano da sala de aulas, tanto na presencial, como a gente tem algumas experiências aqui que aconteceram remotamente. Tanto a professora fazendo a proferição, como aqui entre os alunos e, no caso aqui, as estagiárias. Então, por fim, coadunamos com Souza, Giroto e Balsa, ao compreender que a leitura ela não se limita à decodificação dos signos, mas ler significa compreender al outro e o mundo mediante um processo de interação entre o leitor e o interlocutor. Então, essas são as nossas referências. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado, meninas. Parabéns. E agora é a vez da Mônica. A Mônica já está por aí. Mônica? Mônica estava aí agora. Dona Mônica? Laiane? Vamos você primeiro, deixar a Mônica aparecer depois? Pode ser? Mas a Mônica acabou de projetar, não foi? Apareceu aqui. Não, eu projetei para ela, ela mandou para certo. mim. Mas Então, ela, Mônica, ela deu uma fugidinha. Então, vou projetar o meu. Certo. Você me autoriza, por favor?
Está autorizada. Vocês estão vendo bem, gente? Está carregando, Laiane. Pronto. Boa tarde a todas. Meu nome é Laiane Araújo Cardoso. Eu sou aluna do 6º semestre do curso de Licenciatura em Pedagogia da Universidade Estadual de Feira de Santana, juntamente com a minha orientadora, a professora doutora Maria Cláudia Silva do Carmo. Eu desenvolvi esse trabalho que tem como título Contribuições dos Contos de Tradição Oral de Mestres e Mestras, narradores, na formação do leitor literário no contexto escolar. Esse meu trabalho ele está ligado, articulado ao grupo de estudos e pesquisas em poéticas orais da Universidade Estadual de Feira de Santana, que tem como coordenadora a professora doutora Luciene Santos e como vice-coordenadora a minha professora orientadora, a professora doutora Maria Cláudia da Silva Carmo. E dentro do nosso grupo de estudos e pesquisas, né, em poéticas orais, nós temos um projeto de pesquisa que é o Cacimba de Histórias, Vidas e Saberes dos Contadores de Histórias Tradicionais de Cidades do Interior da Bahia. O meu trabalho, o meu plano de trabalho está ligado a esse projeto de pesquisa. Fios implicacionais com a narração de histórias. O que me levou a entrar nesse campo da contação de história, da narração e essa minha curiosidade epistemológica? Primeiramente, eu sou estudante, né, de pedagogia da Universidade Estadual de Feira de Santana. Como futura educadora, formadora de leitores, eu tenho esse interesse em formar esses leitores dentro, né, da escola, no contexto escolar, através dos contos de tradição oral. Isso aconteceu a partir da disciplina optativa que eu cursei, a EDU do 925, Formação do Contador de Histórias, o Conta Comigo. Foi nessa disciplina que foi ministrada pela professora Maria Cláudia que eu me enxerguei como contadora de história, né? Foi quando a história me escolheu que eu comecei a ter curiosidade por esse campo de pesquisa. Eu comecei a ser bolsista de iniciação científica no ano de 2019. Eu fui bolsista ProBic, né, na UEFES, e o meu primeiro plano de trabalho foi a formação do leitor literário, mediada pelos contos de tradição oral dos griots do Portal do Sertão da Bahia. A vigência desse plano acabou no passado, no ano de 2020, e eu submeti um novo plano que tratasse sobre essa formação do leitor, mas agora no contexto escolar. Agora eu sou bolsista FAPESB e minha bolsa é de vigência do ano de 2021 até o ano de 2022. E o meu plano de trabalho agora tem como título Contos da Tradição Oral de Mestres, Narradores, Contribuição na Formação do Leitor no Contexto Escolar. A pergunta, né, do meu plano de trabalho, da minha pesquisa, é saber como os contos de tradição oral de mestres narradores podem contribuir na formação do leitor no contexto escolar. Como esses contos que conservam valores, mitos, causos, a cultura popular pode contribuir na formação do leitor. O meu objetivo geral é compreender as histórias de vida e os contos de tradição oral dos mestres narradores da cidade de Jacobina, Bahia, como possibilidade de circulação desses saberes na formação do leitor no contexto escolar. A cidade escolhida foi Jacobina, Bahia, por causa do contador de história, Velito. Eu tive contato, primeiramente, né, com o material dele, que está disponível no YouTube, na Casa que eu a Poema, que é o projeto Cheganças, e lá tem um vídeo do contador de histórias, seu Zelito, onde ele conta as histórias provenientes, né, da memória, da cultura popular, os contos que seus pais passaram para ele. E por isso eu tive essa curiosidade em coletar esses contos dele nesse meu novo plano. Entremear dos fios. Sabemos que a arte de narrar e de contar histórias é uma arte milenar.
Os homens, no começo, utilizavam a palavra, a contação de história, para poder marcar a sua existência. Através da oralidade, o homem contava suas histórias e passava os seus valores. Nas sociedades tradicionais africanas, até hoje, algumas delas ainda continuam utilizando a oralidade como a única forma de registrar a sua existência. Nessas comunidades, a oralidade, os seus valores é firmado na oralidade. O poder da palavra nas sociedades orais traduz-se em testemunho vivo. Os contos são mais que um estilo literário. Nessas comunidades, a mentira é considerada uma lepra moral por causa do poder da palavra. Ampoteba, um escritor, em 2010, ele afirma que a ligação entre o homem e a palavra é mais forte. Lá onde não existe a escrita, o homem está ligado à palavra que profere. Está comprometido por ela. Ele é a palavra e a palavra encerra um testemunho daquilo que ele é. A palavra está ligada ao homem desde o começo, mas com a chegada da escrita, uma nova sociedade se formou. Aquilo que antes era considerado importante, como os saberes populares, foram deixados de lado. Por muito tempo, esses narradores, contadores, foram afastados do ambiente acadêmico, pois os seus conhecimentos passaram a ser vistos como inválidos. E esse é o nosso objetivo com o nosso projeto de pesquisa, com o nosso plano de trabalho. É valorizar esses saberes e aproximar esses mestres contadores novamente da comunidade, da sociedade, para que o seu valor devido seja dado a essas pessoas que conservam em suas memórias as histórias de seus povos. A itinerância investigativa, inspirações e escolha dos caminhos metodológicos. Os caminhos metodológicos fundamentam-se na abordagem qualitativa, tomando como inspiração aspectos da pesquisa autobiográfica. Para desenvolver esse trabalho, eu vou precisar fazer uma entrevista narrativa com os mestres narradores da cidade de Jacobina, para poder depois transcrever esses contos para utilizar nas escolas, como um projeto com a contação de história. Falando na contação de história, eu trouxe aqui para vocês o desdobramento e os entrelaçamentos entre os planos de trabalho de iniciação científica, que foi o meu primeiro plano, que foi a formação do leitor literário, mediada pelos contos de tradição oral dos griots do Portal do Sertão da Bahia, e o meu segundo plano, que foi o contos de tradição oral e as contribuições dos mestres narradores. Eu trouxe aqui para vocês o livreto Bom Jardim, que foi um produto final do meu plano de trabalho, que recebeu o nome de Bom Jardim em homenagem à contadora de história, Dona Sirlene, que foi entrevistada no meu outro plano de trabalho. Bom Jardim é o local em que Dona Sirlene nasceu, cresceu e criou seus filhos. Esse livreto será a principal fonte para a realização de oficina com professores da educação básica, que será um dos resultados, uma das propostas desse meu novo plano de trabalho, é realizar oficinas com esses contos de tradição oral. Essa é a contracapa do livreto digital, o meu Bom Jardim. Flores, perfumes, cantos e encantos. Uma prova regada de boas histórias. Laiane Araújo. Como é contar história, Cada narrador emprega nas histórias os seus traços e por isso é tão importante a transcrição dessas histórias. Agora eu vou compartilhar com vocês a história A Onça e o Macaco, que foi uma história que a contadora, Dona Sirlene, passou para mim e que agora eu irei partilhar com vocês. Assim como o vento sopra os meus cabelos, eu espero que essa história sopre no seu coração. Era uma vez uma onça que não aguentava mais perseguir o macaco. A onça fazia de tudo para pegar o danado, mas não conseguia. Certo dia, ela teve a ideia de fazer uma festa em sua casa e convidar toda a floresta. Todos os animais foram ao anoitecer. Foi uma festa bem animada. Os animais ficavam cantando.
pararatimbum. E a onça do outro canto da casa respondia: isso tudo é pro meu papo, isso tudo é pro meu papo. O macaco esperto chegou na festa e ficou olhando só de longe. Não encostou perto da onça. Percebendo a letra da cantoria, ele começou a passar um recado. Quem tiver a perna curta, cuide dela e vá andando. Quem tiver a perna curta, cuide dela e vá andando. Os passarinhos perceberam logo a maldade que a onça cantava. Isso tudo é pro meu papo, isso tudo é pro meu papo. Os passarinhos foram logo embora. Os outros animais, percebendo a movimentação e a cantoria do macaco, foram embora também. Na festa só ficou a onça, o sapo e o macaco. O sapo não tinha medo da onça, afinal, ela não iria comê-lo. Ficou lá na festa. A onça, aproveitando que estava tudo vazio, achou que era a oportunidade de pegar o macaco. O macaco percebeu a maldade da onça e saiu correndo. Mas a onça também foi ligeira. O macaco se jogou dentro do buraco, mas a onça conseguiu agarrar em sua perna. O macaco, para se fazer desperto, olhou para a onça e disse: tá pensando que tu tá pegando na minha perna? Você tá pegando no meu rabo. A onça, nesse instante, se assustou e acabou soltando. E o macaco esperto se encolheu dentro do buraco. A onça fez de tudo, mas não conseguiu tirar ele. Pegou o sapo e colocou de guarda. E disse: não deixe o macaco sair de dentro desse buraco. O sapo ficou lá quietinho, vigiando o danado do macaco. Mas o macaco era esperto demais para ficar dentro do buraco. Logo, percebeu que os passos da onça estavam longe, começou a falar com o sapo. Amigo sapo, me ajude, deixa eu sair daqui de dentro. E o sapo só respondia: não, não. E o macaco continuou insistindo: amigo sapo, feche os olhos, eu vou sair daqui bem rápido. O sapo achou que era mais esperto que o macaco e disse: quer saber? Eu vou arregalar bem os meus olhos. Foi nessa hora que o macaco jogou areia nos olhos do sapo. E o sapo piscou. E foi nesse momento que o macaco foi embora para bem longe. A onça voltou. E logo de longe percebeu que o sapo estava piscando, ficando de olhos fechados. Quando correu e olhou para o buraco, viu que o macaco não estava lá. Chateada com o sapo, ela começou a perguntar: cadê o macaco? E o sapo não respondia. Cadê o macaco? O sapo teve que responder. Foi embora e jogou areia nos meus olhos. A onça, com muita raiva, pegou o macaco e disse: eu vou lhe matar. Deixa eu pensar uma forma. O sapo, que também era esperto, que aprendeu com o macaco, falou: me mate queimado, mas não me jogue na água. Começou a implorar para a onça o matar com fogo. A onça, se achando esperta, jogou o sapo no lago. E o sapo, nadando, disse a ela: ô besta, eu moro aqui mesmo. A onça se enfureceu novamente e se jogou dentro do lago. Mas ela não sabia nadar e não era esperta como o sapo e o macaco. E morreu afogada. Essa história é assim: entra por uma porta e sai pela outra. E o rei, meu senhor, que se quiser, lhe conte outra. Essa história que me contou foi Dona Sirlene, mas Dona Sirlene me contou de uma forma diferente. E eu estou contando a vocês aqui de uma forma totalmente diferente também. Eu sei o começo, o meio e o fim dessa história. Eu sei o esqueleto. E isso é a importância da transcrição dessas histórias, que é registrar os traços de cada narrador. Dentro desse livreto digital, Bom Jardim, existem outras duas histórias, que é O Médico Perdido e O Pé de Manga. Conclusão. Nesse sentido, almejo, por meio desse trabalho, fomentar a valorização dos contos de tradição oral e dos saberes desses mestres narradores, para a formação do leitor nas unidades escolares, promovendo desse modo um intercâmbio entre os saberes da tradição e os saberes científicos. Portanto, é importante destacar que essa investigação se articula com o campo da oralidade e, consequentemente, com os saberes ancestrais que eternizam as histórias e, por sua vez, os mestres narradores da tradição oral são portadores desses saberes
e trazem nas suas narrativas traços do tempo, costumes, mitos e memórias. Trazendo esses contos de tradição oral para dentro da sala de aula, estaremos promovendo leituras de mundo para os nossos alunos, promovendo a potencialização e o desenvolvimento da escuta sensível e o principal, iremos aproximar ele dos seus griots, dos seus mestres narradores. Encerro a minha apresentação. Viva os mestres de tradição oral! Muito obrigado pela atenção de todos. Essas são as minhas referências. Parabéns, Laiane. Tenho comentários sobre as apresentações, mas estou me segurando para fazer só no final. Mônica, minha querida, você ficou para o final da lista. E agora, então, vamos com a Maria Cecília. E eu vou aqui procurar a apresentação dela, que ela também mandou para mim. Pode começar se apresentando, Maria Cecília, enquanto eu... Certinho. Bom, boa tarde. Quero agradecer, quero saudar minhas amigas da narração de histórias, a Laiane, que certamente, se não fez curso comigo, fez a próxima edição, né? Professora Maria Cláudia, que alegria encontrá-la. Eu estou em São Paulo, inclusive em um evento de contadores de história presencial, no qual eu vou poder trazer um pouco dessas narrativas, vou trazer um pouco das narrativas da minha terra, das narrativas goianas, que eu aprendi também a amar e valorizar mais a partir dessas formações. Só aguardando, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a minha pesquisa de campo no mestrado. Eu sou mestranda em Artes da Cena pela Universidade Federal de Goiás, e já estamos no processo de quase finalização do curso, e trazemos para vocês hoje a publicização sobre a parte da pesquisa de campo, que seria presencial e acabou sendo de forma online, e foi realizada em parceria com outros contadores de histórias e também com crianças de uma escola de Lusiânia, de uma escola de tempo integral de Lusiânia. E o trabalho hoje está intitulado Oficinas de Contação de História como Proposição Arte Educativa na Pesquisa de Campo, abordagem artográfica. Veremos, então, o que essa abordagem artográfica traz para nós de novidade. A minha orientadora é a professora doutora Valéria Maria Chaves de Figueiredo. Apresentamos um recorte da pesquisa realizada no programa de pós-graduação em Artes da Cena, a qual intitulada Contação de Histórias na Cena, Contar, Ensinar e Ressignificar, como proposição arte educativa no chão da escola. Então, ela é uma pesquisa qualitativa, que optou pela artografia, que é uma metodologia fundamentada na pesquisa educacional baseada em arte, foi desenvolvida na UBC, eu sempre esqueço o nome em Colômbia, pela Rita Irving, e trazida para o Brasil pelo Belitson Dias, e a nossa base, ela vai trazer aí o entrelugar de artista, professora, pesquisadora. Eu trago para vocês algumas imagens da professora artista, que se descobriu artista também nesse processo, inclusive de pandemia. Na artografia emerge o entrelugar, que é esse espaço que o professor ocupa, o artista ocupa e o pesquisador ocupa. O lugar do híbrido, pode voltar, por gentileza. O lugar do híbrido, alguém que ocupa diferentes papéis na investigação enquanto artista, professor, pesquisador. Desse modo, acontece uma produção criativa e dinâmica que desloca os modos tradicionais de fazer pesquisa. Então, ela é uma forma decolonial de visão de pesquisa, inclusive que deixa a academia um tanto atordoada por ter uma forma, uma percepção diferenciada em relação à produção de dados, em relação à análise destes, por ter compromissos próprios, e foi um grande achado para essa pesquisa. Pode passar, por gentileza.
O objetivo das oficinas era de ler, apreciar e contextualizar formas estéticas utilizadas pelos contadores, ampliando o repertório linguístico e artístico das crianças, para que pudessem fazer, apresentar, produzir um momento de contação de histórias. Aqui a gente tem já uma das imagens das oficinas com as crianças, e eu tive a oportunidade de participar de várias redes de contadores de histórias. Uma delas gerou uma abertura para a minha pesquisa, que foi a participação na Rede Brasil Histórias de Todos os Cantos, que me levou a conhecer vários contadores, e destes eu fui observando o trabalho, fui criando vínculo, amizade, e acabei convidando para fazerem parte dessa pesquisa, desse momento tão importante com as crianças. Talvez para vocês apareça um pouco estranho, né? Na qualificação, a banca estranhou muito a questão das barras na utilização da escrita do texto, mas é uma das características da ortografia a utilização de barras, não no sentido de dividir a palavra, mas de trazer como um compromisso, que é o conceito de contiguidade, fazendo com que essa palavra inicial, ela seja continuidade da próxima e continuidade da próxima. Então, que esse fazer, apresentar, produzir, não tenha nem começo, nem meio, nem final, e que ela se interligue em todo momento da construção do processo criativo. Pode passar. Então, a metodologia escolhida baseia-se na pesquisa educacional baseada em arte, e foram realizadas oficinas online, na etapa da pesquisa de campo, com crianças entre 4º e 5º ano do ensino fundamental 1, via Google Meet, mediadas por mim, enquanto professora, artista, pesquisadora. Imersa em um contexto formativo de artistas da contação de histórias, que passaram a integrar as proposições com seus saberes fazeres, compondo uma comunidade de práticas, que é um conceito que a Rita Irving trabalha na sua tese, fomentando nas crianças a percepção sobre as diferentes formas de narrar. Então, seria muito simples, fácil, se eu tivesse chegado e falado, olha, vocês vão ter 10 oficinas com a tia Cecília, e eu vou repertoriar vocês, e depois vocês vão contar uma história. Então, eu tinha um momento com eles, de acolhida, e depois a gente recebia um convidado. A ideia é que eles tecessem escolhas estéticas, de fato, para que no final das oficinas eles pudessem ou ler, ou contar, ou performar a partir do que eles observaram, para que eles não tivessem apenas um modelo de artista ou mesmo de contadora de história. E eu, enquanto mestranda, me aproveitei desse momento também para nutrir os meus saberes a partir dessa experiência, da experiência dos outros contadores. Então, foi um momento bastante rico de muitas trocas. Pode passar. A ortografia, para ficar bem claro para nós, ela é uma metodologia de pesquisa derivada da investigação baseada nas artes, igualmente de perspectiva narrativa, que parte do acrônimo ARTE, que é Artist, R de Recensor e T de Teacher. Já o termo grafia, na sua etimologia grega, significa escrever, representar graficamente. A ortografia seria, então, um tipo de pesquisa realizada, produzida por um pesquisador que exerce também a função de professor e artista concomitantemente. Então, eu não me separava da função de artista enquanto professora e mediadora nessas oficinas. Pode passar, por gentileza. Então, um forte compromisso da ortografia é a comunidade de práticas, que eu coloquei a semelhança aí, de acordo com os nossos contadores. Eu tive o apoio de 8 contadores de lugares diferentes do Brasil,
que comprometidos, então, com atos de criação e transformação e resistência. Então, são pessoas que atuam tanto no viés da tradição oral, como da literatura infantil, como do teatro e contação, que puderam trazer as suas formas estéticas de trabalho para que nós juntos, enquanto comunidade de aprendizes, pudéssemos agregar e compartilhar conhecimento. Pode passar. Todas as oficinas tinham material de divulgação, que eram colocados nos grupos, tivemos formulários também de inscrição, e essas crianças, elas não estavam mais em processo de leitura, de aquisição e consolidação da leitura, já tinha um processo consolidado, justamente para não ficarmos focados na questão da leitura. Nosso processo já passava de leitura para performance, para contação. A gente não queria que ficasse nesse lugar do ensino técnico, da leitura, dessa aquisição. Pode passar. Então, aqui a gente já tem a finalização das oficinas, após 8 oficinas, ouvindo, escutando, participando. As crianças que nós fechamos com um grupo de 8 crianças, chegaram a realizar performances de contação de história. No 10º dia, foi a 10ª oficina, nós tínhamos espectadores, familiares assistindo, algumas crianças fizeram leitura, porque isso dava a eles confiança, e outros fizeram a contação de história de forma mais natural, mais memorizada. Pode passar. Aqui foi alguns desenhos que eles produziram durante o processo, e foram desenhos que instigaram essa narrativa. Diante desse processo de ensino remoto, que eu observei também a questão das crianças ficarem muito, muito mais no processo de escuta, e a gente ter que movimentá-las muito para que elas pudessem falar. Então, os desenhos, eles tinham que desenhar e depois dizer daquele desenho o que ele significava, por que ele utilizou aquele desenho no outro, que história era aquela, para a gente tentar desenrolar as narrativas, que via internet ficou bem mais complicado do que presencialmente. Pode passar. Aqui nós tivemos a utilização do quadro SQA, que é Sei, Quero Saber e Aprendi, de Olga, 1984, e aqui há algumas falas das crianças, já no formulário final, quando eles disseram do que eles aprenderam e do que eles sentiram ao participar desse momento de performance na última oficina. Então, as falas são as seguintes: eu aprendi a ler melhor e a falar melhor, a ler melhor e a contar histórias, muitas coisas, a fluir minha imaginação, a aprender a contar histórias, aprendi a gostar de ler e de contar histórias, aprendi que todos nós podemos contar uma história sem ter vergonha de contar um ao outro. E o que eles sentiram, a emoção deles? Muita vergonha e feliz. Um pouco feliz e envergonhado, nervoso no momento, depois achou bem legal. Um artista, feliz, com muita vergonha, mas também senti muita emoção. Eu me senti maravilhada por ler a história da Branca de Neve. Então, a gente pode perceber aí do envolvimento dessas crianças, do quanto eles acharam importante, né, estar ali, do quanto essa palavra medo, vergonha, faz parte desse contexto, dessa idade, das crianças entre 9 e 10 anos, e o quanto essa contação de história venha contribuir para que essas crianças atravessem essas dificuldades para eles. E algo que chama muita atenção é a questão da imaginação. Eles não se consideram imaginativos. Então, isso precisa ser trabalhado, de fato. Pode passar.
Então, nossas considerações, ainda estamos em processo de análise dos dados, e são considerações que chamamos de considerações líquidas. Durante as oficinas, as crianças puderam ouvir narrativas, exercitar práticas e vivenciar momentos percebendo relações entre corpo, voz, texto oral ou escrito, aguçando a imaginação pelas linguagens artísticas, compartilhando com artistas dispostos a colaborarem com a formação artística perceptiva dos alunos e também da regente, motivando seu protagonismo na cena da escola virtual. Trilhamos os compromissos de pesquisa com a ressignificação de práticas pedagógicas e artísticas, buscando formação e autoformação para o ensino pela arte e educação na escola. Pode passar. Nossas referências. Pode passar. E gratidão pelos olhos e ouvidos atentos. Muito obrigada, Maria Cecília, parabéns. Estou guardando os comentários para o final. E agora, Milena, é a sua vez, seu turno. Ok. Fique à vontade, Milena. Milena, não estamos lhe ouvindo. Seu microfone está fechado. Me ouvem agora? Agora sim. Perdão, não tinha visto. Vou socializar com vocês a experiência que eu tenho vivenciado no mestrado profissional da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, que se trata do meu mestrado profissional, que ainda está em curso. E nele a gente tem tratado sobre um outro viés das narrativas, que são as narrativas dos sujeitos aprendentes. No meu caso específico, esses sujeitos aprendentes são alunos trabalhadores da educação de jovens e adultos. O objetivo da minha pesquisa é analisar quais são as significações que esses estudantes relacionam ao seu percurso formativo nas condições de sobrevivência, de vida e de trabalho. Um dos específicos é identificar nessas narrativas que fragilidades ou que potencialidades elas trazem para nós enquanto pesquisadores, para a escola e para toda a educação básica. A pesquisa ela parte de alguns princípios, são 3 deles que eu destaco aqui. Um dos princípios é que, ao narrar suas histórias, contar suas histórias de vida, os sujeitos têm a possibilidade de ressignificar o que viveram. Eles reconstituem o seu passado ao acionar suas memórias, e isso pode fazer com que reconstituam todo o seu percurso formativo na forma de ser, de agir e transformar o mundo. A gente parte também de um segundo princípio, que existe um saber, ele também é um constituidor de cultura, ele faz aquela cultura através desse saber que emana de suas vozes. E é nosso trabalho não só como professores de educação de jovens e adultos, mas como todos os professores que aqui a gente tem discutido, né, que ouvem essas vozes, acolhem essas vozes, é escutar e saber que saberes são esses e que implicações têm esses saberes para a nossa prática. E um terceiro princípio que orienta essa pesquisa, desse ponto de vista das narrativas, desses sujeitos, é entender que não nos cabe, enquanto pesquisadores, dar voz a esses sujeitos. Isso foi um discurso que a gente tinha ouvido alguns anos atrás, mas que já vem sendo desconstruído ao longo do tempo, entender que os sujeitos já têm suas vozes. O que talvez nós, pesquisadores, tentamos fazer é exponenciar essas vozes, oportunizar, levar essas vozes a outros espaços e não só aqueles de sala de aula, mas não lhes dar a voz, porque isso é uma prática que, inclusive, revela o silenciamento, que pelo menos na educação de jovens e adultos, é histórico, desde o tempo da escravidão, em que essas vozes eram ocultadas, porque eram sinônimo também de resistência, de luta, e daí o silenciamento que a gente vê até nos dias atuais, e que, inclusive, se repercute em políticas públicas, que são práticas de silenciamento. E aí a gente se pergunta, enquanto pesquisador, nesse
espaço de coleta dessas vozes, de coleta dessas histórias, de ouvir essas narrativas, a gente poderia trazer alguma contribuição para eles, e não só ir ao campus de pesquisa, estar com eles, mas sim propor alguma metodologia que, de fato, trouxesse significações para a vida desses estudantes. É nesse sentido que foi proposta a etnografia crítica, que, nesse caso, não nega a neutralidade do pesquisador, da educação, ao contrário, ela tem essa prática de desvelamento desses centros de poderes, desvelamento de toda uma política que existe nas condutas educacionais, nas práticas de silenciamento, da não escuta dessas vozes desses sujeitos. Então, a gente propõe como um dos instrumentos de pesquisa, na pesquisa para a coleta desses dados dos sujeitos, a entrevista dialógica. Ela é de inspiração paulo-freireana e parte do princípio que no diálogo a gente se refaz, a gente se reconstitui e a gente se transforma em outro e em outra. Nas entrevistas dialógicas, a gente atua nas situações limites, que são aquelas situações em que os nossos estudantes se deparam e não conseguem fazer o distanciamento, que é ele observar que existe naquelas condutas que lhe limitam possibilidades de superação e de transformação. Uma outra perspectiva que a pesquisa traz de contribuição aos sujeitos é a produção de um documentário, por se tratar, inclusive, de um mestrado profissional. Ao longo da pesquisa, que já está na fase final, a gente vem coletando essas histórias e, ao final dela, produzir um documentário. O diferencial do documentário para a coleta dessas narrativas é que ele é do tipo participativo, ou seja, a gente tinha um roteiro pré-definido no início da pesquisa, ele orienta toda a pesquisa, mas ele é continuamente refeito. Então, os sujeitos são convidados a participar e são eles que dão ao documentário o caráter que eles próprios querem imprimir, ou seja, é uma tentativa mesmo de dar autenticidade a essas vozes, e não a gente, enquanto pesquisador, a gente, enquanto estudioso, colocar para ele aquilo que nós gostaríamos de ouvir. Não, é ceder o espaço para que eles falem e representem aquilo que melhor lhe convém, que melhor lhe define, e que melhor lhes representa enquanto ser humano, enquanto estudante, e, no meu caso, enquanto trabalhadores. A gente fez, durante a pesquisa, o uso de vários métodos. É uma pesquisa multirreferencial, mas eu trato aqui da entrevista dialógica por conta do recorte das narrativas. Nelas, a gente parte de 3 eixos de análise. Esses eixos de análise também são de inspiração paulo-freireana. Como ainda está em andamento, eu não trouxe a transcrição de algumas delas, mas o agrupamento desses eixos. A gente trabalhou com 3 eixos que não foram definidos a priori, mas foram definidos ao longo da pesquisa. Um deles, revelados pelos sujeitos, é a categoria da identidade estudantil. E eles revelam que nós só somos porque estamos sendo. E é isso que eles vêm nos dizendo o tempo todo durante as nossas entrevistas dialógicas. Que o ser estudante, o ser trabalhador, aquela condição que lhes formou até o momento, era uma condição provisória, uma condição que existe sim uma possibilidade de mudança. A segunda categoria de análise é a opressão e a possibilidade de emancipação. E aqui eu destaco o papel potencial da educação, que é atuar nessas histórias coletadas para identificar o que é para aqueles sujeitos, suas necessidades, suas especificidades. E, enquanto pesquisadora, a gente tem várias questões que já leva consigo para a pesquisa, e ao longo dela a gente vai desconstruindo. E daí a importância dessa escuta sensível, que é entender qual é a necessidade dele e não a nossa. E a terceira categoria, que emergiu dessas entrevistas, foi a constituição do inédito viável. O inédito viável é aquilo que ainda não se concretizou, mas o que pode vir a ser. E nisso a gente insere a categoria da esperança. Nessa categoria da esperança, eu retomo algumas sínteses que esses sujeitos trazem, que é a importância de ouvir as suas histórias. É o que eles nos dizem e não o que eu digo, o que lhes dá a necessidade, a tônica das suas vivências, a tônica da necessidade de pronunciar suas histórias.
E eles dizem que pronunciar suas histórias, ouvir suas narrativas, socializar suas histórias de vida é importante por quê? Porque possibilita que outros e outras, inclusive seus próprios filhos, outras gerações, estudantes, seus pares, possam ter opção e não replicar o passado. Quando eles falam em não replicar o passado, é de ter vivências diferentes das vivências que eles tiveram, que na sua maioria são vivências opressoras, desde a infância, com essas histórias que vêm sendo replicadas de seus pais, de seus avós, e desses percursos formativos interrompidos, muitas vezes por conta da necessidade do trabalho, ou de trabalho doméstico, ou de cuidados com os irmãos, por exemplo. Uma outra opção que eles nos mostram do potencial libertador de ouvir suas histórias, de socializar suas histórias, é que as gerações futuras tenham opções diferentes das deles, que é apontar caminhos. E eles dizem isso, que ouvir suas histórias faz com que as pessoas possam ver que existem outras possibilidades, não só de ação, mas outras possibilidades de constituir percursos diferentes, e percursos, muitas vezes, diferente dos que eles vivenciaram. E a última é justamente essa, pensar diferente, é um ser diferente. Inclusive, suas vivências opressoras, eles dizem, isso serve para que eles não vivam o que eu vivi, porque eu sei o que eu sofri. Mas esse sentimento de sofrer não os coloca numa situação de imobilismo, de determinismo. Não, ao contrário. Eles dizem que revela esperança, porque essa esperança ela é alimentada pelo sonho. E é o sonho que os refaz continuamente. E é um sonho que aqui a gente revela que não tem só um limite pessoal, mas também tem um limite que ele é histórico e social, mas é também parte do vir a ser. E é esse vir a ser, numa categoria Paulo Freireana, que nos diz que a gente pode sim pronunciar um mundo coletivamente mais justo, mais humano, mais esperançoso e mais libertador. E nós acreditamos que a socialização das narrativas é um caminho para isso. Parabéns, minha querida. Trabalho lindo. Vamos continuar aqui nossa roda agora com a nossa querida Janice Ramos. Janice, o palco é todo seu. A equipe compartilhar é normal, né? Eu vou colocar você como apresentadora e aí você pode compartilhar. Tem um sinalzinho aí de mais perto do microfone. Certo. Pronto. Esse aqui perto no cantinho, né? É isso. Exato. Aqui para mim aparece um símbolo azul, igual os outros símbolos, de microfone, de câmera. Pegar a apresentação. Não foi. Estão anotando as perguntas para a gente fazer no final? Janice, se você tiver com dificuldade, a gente faz logo com Mônica e você tenta me mandar sua apresentação. Pode ser, para a gente não perder tempo? Janice, tá por aí?
Mônica, vamos começar com você, enquanto a gente resolve o problema técnico de Janice, certo? Vou colocar, pode se apresentar enquanto eu coloco aqui sua apresentação. Tá bem, tá bem. Então, mais uma vez, boa tarde, Brasil, e bom dia, Timor-Leste. O trabalho que eu vou apresentar foi um relatório da minha tese de mestrado em português língua segunda, língua estrangeira, na Universidade do Porto, na Faculdade FLUP, ou seja, Letras. Sim, então, o tema deste trabalho foi a contação de histórias como contributo para a aprendizagem de português como língua segunda no nível A2. E este trabalho foi orientada pela professora Angela de Carvalho. Pode passar. E o trabalho estrutura-se em 7 partes, que é introdução, metodologia, enquadramento teórico, implementação da contação de histórias, da aula de PLS, e vou apresentar também a análise dos resultados, considerações finais e referências bibliográficas. Pode passar. E no que diz respeito à introdução aqui, porque é que eu escolhi trabalhar neste tema, contação de histórias, devido ao facto de, em Timor, eu sou contadora de histórias, e também esta atividade de contação de histórias é uma marca da tradição oral da minha família, e quando ainda estava na universidade, esta atividade auxiliou-me muito a ler, ouvir e escrever em português. Por isso, o objetivo deste trabalho é identificar as vantagens da utilização da contação de histórias no ensino-aprendizagem do português língua segunda com público-alvo adulto de nível A2. Para pôr em ação o meu trabalho, fiz 4 questões orientadoras, tais como: a contação de história pode auxiliar os discentes no nível A2 a aprender PLS? Quais as competências que os alunos de PLS no nível A2 podem adquirir por meio da contação de histórias? Que vantagens da contação de histórias no ensino-aprendizagem de PLS? Como é que os professores de PLS podem preparar exercícios e lecionar através da contação de histórias? Partindo destas questões orientadoras que eu trabalhei. Pode passar, por favor? Então, a metodologia utilizada aqui foi investigação-ação, que foi trabalhada em 4 partes. Primeira, observação, depois planificação, ação e reflexão e avaliação. Pode passar. No enquadramento teórico, vou falar de forma resumida acerca de 3 pontos, que é a contação de histórias, a origem da contação de histórias e contação de histórias no ensino, aprendizagem de língua não materna e contação de histórias mesmo na sala de aula de português língua segunda. Pode passar, por favor? Bem, no que diz respeito à contação de histórias aqui, queria ressaltar só apenas 4 subpontos, que é a origem da contação de histórias, elementos da contação de histórias realizada na comunidade dos países de língua portuguesa e o reconhecimento da contação de histórias, para dar uma contextualização à atividade de contação de histórias que eu fiz. Então, no que diz respeito à origem da contação de histórias, a atividade de contação de histórias é uma atividade antiga do ser humano em que remete para o ser humano, e cada pessoa sempre tem histórias para contar. E, de acordo com Nunes e Morello, esta atividade é uma arte que pode ser desenvolvida por qualquer pessoa que aprecia narrativas e que queira envolver com elas e que tenha voz e memória, e ela faz parte da tradição de vários povos
Desde os mais antigos tempos, narrativas orais são passadas de geração a geração desde o início da humanidade e usava-se para educar, inspirar, recordar eventos históricos, entreter e transmitir hábitos culturais. Para pôr em prática esta atividade, é imprescindível que o contador de histórias tenha um conhecimento dos elementos da contação de histórias, como gestos, ritmo, entonação, expressão facial e silêncios, etc. E esta atividade, como é uma atividade antiga do ser humano, é que remetem para a nossa cultura ou tradição oral, e esta atividade está realizada na comunidade dos países da língua portuguesa, para esta comunidade é como uma herança cultural e também é uma forma de auxiliar os discentes a aprender a língua portuguesa. E esta atividade já foi reconhecida na área da educação nos anos 80 do século XX, e porque essa atividade apresenta mesmo a sua importância. Pode passar, por favor? No que se refere à contação de histórias no ensino e aprendizagem da língua materna, vou falar de forma resumida acerca destes 5 subpontos, que é a definição de língua segunda língua estrangeira, conto e lenda na atividade da contação de histórias, competências desenvolvidas através da contação de histórias e contação de história como atividade de compreensão oral e contação de história de formato online. Pode passar, por favor? Quando nós ensinamos uma língua, é importante que nós saibamos distinguir a língua segunda e a língua estrangeira e o contexto onde nós realizamos este processo de aprendizagem. E a língua segunda, a língua estrangeira, baseando destes autores, que são diferentes, que baseando dos critérios do contexto de imersão e também a língua ser oficial ou escolar. E o estágio que eu fiz em Portugal, na Universidade do Porto, o público-alvo com quem eu tive eram estrangeiros e estavam lá em Portugal, num contexto de imersão, e que tinha o português como língua segunda, uma vez que eles estavam no contexto de imersão e tinha esta língua como uma língua oficial e escolar. Podia passar, por favor? Conto e lenda, utilizei os 2 géneros narrativos, conto e lenda, para realizar a atividade de contação de histórias, uma vez que estes 2 géneros apresentam potencialidades a 3 níveis como cognitivo, cultural e linguístico. A nível cognitivo, pode motivar e levar os alunos a estudar, e cultural pode partilhar e ensinar a cultura através destes géneros, e linguístico pode trabalhar ou desenvolver as competências comunicativas. Então, quais são as competências desenvolvidas através da contação de histórias? Pode-se desenvolver as competências comunicativas em língua, tais como compreensão oral, expressão oral, compreensão da leitura, expressão da escrita, vocabulário, gramática e também da cultura. Esta atividade, contação de história como atividade de compreensão oral, é importante que se utilize as estratégias metacognitivas, cognitivas e socioafetivas, e também os processos de bottom-up e top-down. A contação de história também pode ser realizada através do formato online. E pode passar. No que se refere à contação de histórias na sala de aula de português língua segunda,
aqui é importante que os professores necessitam de ter as competências gerais, tais como o conhecimento declarativo, competências de realização, existencial de aprendizagem, e também competência de ensino e multimédia e comunicativa. E também, como professor contador de histórias, deve conhecer ou deve estudar a história, ter o domínio da história, sentir a história, acreditar na história e sentir como se fosse a história dele ou dela. Pode passar, por favor? Para a realização desta atividade de contação de histórias, deve realizar em 3 momentos, de pré-audição, audição e pós-audição. Então, as atividades realizadas, por exemplo, na parte de pré-audição, pode-se utilizar uma foto ou imagem, ou perguntas de aquecimentos relacionados à história, ou um provérbio, um adivinha, ou uma canção para iniciar ou contar histórias na parte de audição. E na parte de pós-audição, pode realizar, por exemplo, atividade de consolidação, ou atividade de escrita, ou trabalhar a gramática, ou leitura, ou exposição oral e o vocabulário. Pode passar, por favor? É importante referir também aqui os 3 documentos reguladores. Estas não são bíblias, mas para ensinar a língua portuguesa como uma língua que era a língua segunda ou não materna, é importante que os professores tenham uma referência acerca destes 3 documentos. E estes 3 documentos também elaboram também a atividade de contação de histórias em 3 níveis distintos, partindo do nível A2 até nível C1. Pode passar, por favor? Então, na minha implementação da contação de histórias na aula de português língua segunda, aqui o estágio pedagógico realizou-se num curso semestral de português para estrangeiros, na FLO, com público-alvo no nível A2. Aqui, o primeiro e segundo semestre, eu estive com público-alvo distinto. No primeiro semestre estive com 8 alunos, ao passo que o segundo, 15. O regime presencial foi no primeiro semestre e online no segundo semestre. Os alunos apresentaram diferentes nacionalidades e diferentes línguas materna, e eles estavam no contexto de imersão e apresentaram também dificuldades da língua, tais como leitura, escrita, gramática, falar e ouvir. Pode passar, por favor? Eu não estou vendo aqui. Então, dei 7 aulas, cada uma aula tinha 1 hora e 30 minutos. Aqui, calendarização, que contém o tema que eu trabalhei com os alunos e histórias que eu contei para os alunos e a competência que os alunos desenvolveram através desta atividade da contação de histórias, do primeiro semestre e do segundo semestre. Pode passar, por favor? Então, para a análise dos resultados, entreguei os questionários no final de cada aula, do primeiro e segundo semestre, para analisar a percepção geral sobre os exercícios realizados e o desempenho da professora estagiária, e para saber se a contação de história auxiliar os discentes a compreender melhor o texto, e para saber também a produção do conto e a lenda pelos alunos e comentários dos alunos. E também comentários dados pela professora orientadora e colegas estagiários no final de cada regência e observação direta.
Pode passar, por favor. O resultado mostrou que na residência 0, 7 aprendentes responderam positivamente à apreciação geral e o desempenho da professora estagiária. Pode passar. E 60% consideram que a contação de histórias facilitou mais a compreensão do texto do que ler o texto em voz alta, e 40% opção A, que acha que a contação de histórias facilitou mais a compreensão do texto do que ler o texto em silêncio. Pode passar, por favor. Os alunos consideraram que alguns alunos acharam que as atividades, por exemplo, foram fáceis, como audição de histórias, exercícios, e, no entanto, outros consideraram que o reconto da história, o léxico, palavras novas, foram difíceis. Contudo, elas deram comentários positivos. Pode passar, por favor. No que diz respeito ao resultado da residência 1, 6 aprendentes também responderam positivamente à percepção geral sobre os exercícios realizados e o desempenho da professora estagiária. Pode passar, por favor. E aqui, na residência 1, 67% escolheram a opção B e 33% opção A. Pode passar, por favor. As atividades que elas consideraram tanto fáceis e difíceis, por exemplo, como ler, ouvir histórias, ou seja, a compreensão oral das histórias, e às vezes eu falei um bocado rápida, e por isso elas escreveram nos comentários que eu não ficasse mais nervosa, e um aprendente sugeriu-me para contar mais uma história do mesmo tema, Natal, e os restantes deram comentários positivos. Pode passar, por favor. No que se refere ao resultado da residência 2, aqui o resultado foi um bocado diferente, porque um aprendente respondeu negativamente a um item que não compreendeu bem o que a professora explicou. Isso aconteceu, deve-se ao facto da realização desta residência foi online, uma vez que este aprendente encontrou problema na internet, por isso não conseguiu ouvir o que eu expliquei na aula. Os restantes deram comentários positivos, ou seja, responderam positivamente à percepção geral sobre os exercícios realizados e o desempenho da professora estagiária. E aqui o resultado da contação de histórias, um aprendente escolheu a opção C, que achou que a contação de histórias não facilitou em nada a compreensão do texto. No entanto, 56% escolheram a opção B, que é a contação de histórias facilitou mais a compreensão do texto do que ler o texto em voz alta. E aqui, 33% a opção A, ou seja, escolheu a opção A, que facilitou mais a compreensão do texto do que ler o texto em silêncio. Pode passar, por favor. Querida, tentei lhe avisar, o tempo já acabou. Então, se poder caminhar para a conclusão. Então, eu só vou passar para a conclusão, pode ser? Tá bem, não tem mal. Antes de assim, entrar na conclusão, só queria dizer que os aprendentes também apresentaram positivamente a vantagem da contação de histórias, e eles também contaram conto e lenda, e o resultado foi positivo porque eles conseguiram
solucionar ou resolver o seu problema relativamente à língua portuguesa, e através da contação de história eles conseguem desenvolver a fala, a escrita, a audição e a leitura, e também aumenta também a nível cultural. Então, podemos concluir que os objetivos do projeto de investigação-ação foram alcançados e os resultados de investigação pedagógico-didática demonstram positivamente que a contação de história pode auxiliar os discentes no nível A2 a aprender o PLS e pode trabalhar-se em 3 fases, que é pré-audição, audição e pós-audição, e esta atividade desenvolve as competências comunicativa, falar, ler, ouvir e escrever, cultural, tecnologia e linguística, e esta atividade pode ser utilizada pelos professores. Deixo aqui sugestão para futuros investigadores desenvolver mais esta atividade na área da leitura e cultura. E no final, aqui, deixo as referências utilizadas e, por último, muito obrigada e obrigada, Bara Quenteto. Obrigada, Mônica, parabéns. E agora vamos para a nossa querida Janice. Janice pode se apresentar enquanto eu coloco aqui sua apresentação. Janice, você não sumiu novamente não, né? Apareça, rapaz. Estou aqui. Eu não estou aparecendo aí para vocês não, né? Meu rosto? Só a sua voz, seu rosto não apareceu ainda não. Deixa eu abrir a câmera aqui. Estou aqui. Posso começar? Pode sim, pode começar. Estou abrindo sua apresentação aqui. Bem, eu sou a professora Janice, né? Já sou professora há mais de 20 anos, tenho formação em pedagogia, pós-graduação em gestão escolar e psicopedagogia, e agora estou iniciando o 2º semestre do meu mestrado profissional em artes, né? No Prof.Artes, no Instituto Federal de Goiás, campus Aparecida. A minha orientadora é a professora Valéria Maria Chaves de Figueiredo. Pode passar. E aqui eu trago para iniciar a nossa conversa, né, que eu vou socializar aqui com vocês o meu projeto de trabalho, que eu já desenvolvo desde 2017, que foi quando eu retornei para trabalhar com a educação infantil, que eu tinha trabalhado com a educação infantil há muito tempo atrás. Então, quando eu voltei agora para pegar a educação infantil, eu vi o quanto eu tinha para oferecer para essas crianças, né? E esse trabalho que eu venho desenvolvendo com as crianças acabou virando a minha dissertação. Virou meu projeto de mestrado. Hoje eu vou apresentar para vocês essa proposta de projeto de mestrado, porque o meu projeto mesmo de mestrado está no início. Então, eu vou mostrar o que eu já fiz até aqui, desde 2017. Vou iniciar aqui com essa frase da Cleo Bussato, né? Contar histórias é uma arte rara, pois sua matéria-prima é o imaterial, e o contador de histórias, um artista que tece os fios invisíveis desta teia que é contar. Pode passar. O que é o meu projeto de mestrado, né? É uma proposta para trabalhar as artes cênicas por meio do reconto e da contação de histórias, tendo a maleta do reconto como um dos recursos metodológicos nesse processo. Porque nós vamos trabalhar esse reconto usando a maleta do reconto. E o que é a maleta do reconto? Aí aqui eu trago algumas fotos das crianças que estudaram comigo em 2017. E eu pude ver o avanço dessas crianças, que antes até nem era a maleta do reconto. Antes, quando eu comecei, era a maleta da leitura, né, que era muito conhecida. E agora eu criei a maleta do reconto, porque dessa maleta eu estou tirando o reconto das crianças. Elas
elas trazem o reconto para a sala de aula com muita riqueza. Pode passar. O que é a maleta do reconto? Aqui eu trago algumas fotos, né? A maleta do reconto, ela foi criada com esse nome, né, pela primeira autora, né, para transportar, no caso eu, para transportar os livros que serão lidos para o reconto. É uma pasta de plástico transparente, com formato de maleta mesmo, né, com uma pequena alça preta, que pode ser adquirida em qualquer papelaria. A maleta foi decorada conforme o gosto da turma, com flores e desenhos. A maleta em questão é decorada com material em EVA de várias cores, letras e formatos, né? E formando a escrita, maleta do reconto. Pode passar. O meu tempo não está contando aqui, depois eu não vou saber. Os objetivos com esse trabalho é promover situações de protagonismos, autonomia e valorização da identidade sociocultural nos alunos por meio das artes cênicas e a contação de histórias. Apresentar para os alunos da educação infantil metodologias mais atrativas, capazes de despertar o gosto pelas artes cênicas e literatura, tendo no reconto e na contação de histórias os mecanismos para desenvolver a aprendizagem. Pode passar. A metodologia científica que eu vou usar vai ser a qualitativa e a participante da autora Ivani Fazenda. Mas a metodologia que eu uso, mesmo até então, né, desse projeto que eu venho desenvolvendo com as crianças, o que eu uso nas minhas aulas para desenvolver esse trabalho? Eu uso a maleta do reconto, duas crianças, um casal, né, de preferência, toda sexta-feira, leva essa maleta para casa, cada um leva uma. Eles vão... a escolha é livre de 2 livros. A família fará a leitura com a criança fará o reconto para a família fará o reconto para a família, né? E a criança escolhe qual dos livros será recontado para os colegas. Na segunda-feira será o dia do reconto. Uso de figurino e cantinho da leitura. Depois, a hora do reconto. Como que é isso? Toda sexta-feira, eu faço o sorteio de 2 crianças, um casalzinho, né? Eles pegam a maleta comigo, vão até a biblioteca, vão no acervo, né, para escolha desses livros, de livre escolha, porque para mim não importa o livro que ele vai ler. O importante é que ele leia livros prazerosos para eles, né? E para mim agora, até então já não importava, o importante para mim era ele recontar. Agora, então, com as artes cênicas, né, que a gente vai desenvolver agora a parte cênica, eu quero ver como ele vai recontar essas histórias. Não importa qual história ele vai me recontar, mas eu quero ver como que ele vai recontar, como que ele vai gesticular, como que ele vai falar, né, como que ele vai se movimentar. Então, para mim, o importante é isso. Então, toda sexta-feira, escolhe-se 2 crianças, eles vão até a biblioteca, no acervo de livros de acordo com a idade deles, escolhe o livro que quer e cada um leva 2 livros para casa nessa maleta. Leva para casa, isso tudo combinado com a família, né? A família eu peço para a família sentar com essas crianças, ler o livro para as crianças, entonar a voz, fazer barulho de bicho, né? Imitar os personagens e depois pedir para a criança recontar para a família, para que ela pegue segurança para depois recontar para os colegas. Aí ela reconta para a família e ali ela decide, junto com a família, qual livro que ela quer recontar na segunda-feira para os colegas. Aí na segunda-feira, quando ele chega na escola, né? Isso tudo eu fotografo no dia que leva os livros, no dia que traz de volta, fotografo, filmo, e é um resultado muito bacana. Deixa as crianças felizes. Eles recontam essas... Aí, na segunda-feira, eles recontam essas histórias, né? No primeiro momento da aula. Porque é tanta coisa para falar, me desculpa se às vezes eu fico repetindo, mas é porque é um projeto muito prazeroso de ser falado. Então, quando eu comecei em 2017, eles eram muito tímidos. Falavam um pouco, tinha medo, não queria levar a maleta. Alguns mais sobressaídos gostavam de levar, mas os mais tímidos ficavam quietos. Aí eu comecei o quê?
colocar adereços neles, aquelas anteninhas do Chapolin, aí já começaram a animar. Aí levava uma roupinha de bailarina que eu ganhava de doação, eles já ficavam animados, né? Uma coroinha de rei. Então, eles foram ficando bastante animados com isso, e aí já ficavam olhando com outros olhos, os olhinhos começaram a brilhar para levar. E não era só para usar a roupa, mas a roupa parece que dava uma coragem, né? Esse acessório parece que dava vida para o que ele ia fazer. Então, isso ajudou muito. Então, com o tempo, eu fui melhorando, né? No começo, a gente decorou uma cadeirinha, todo mundo junto para eles sentarem, que tem até lá naquelas primeiras fotos, né, de 2017. Aí, depois, a gente ganhou um sofazinho para eles sentarem. E sempre, todo ano, eu mudo o cantinho da leitura, que é o lugar que a gente se reúne para eles fazerem um reconto. E aqui tem algumas fotos que vocês podem ver, né? E isso foi fazendo com que as crianças, né, ganhassem mais incentivo, gostassem mais de ficar perto dos livros, e elas se desenvolveram muito. Eu tenho muito material para mostrar, mas infelizmente não tem como. Inclusive, eu estou com muita coisa aqui do meu lado. Eles se desenvolveram, melhoraram bastante coisa. Pode passar para o próximo slide, que aí eu vou dando continuidade. Por que o projeto é importante? Aqui eu já falo desse que eu vou desenvolver com base no que eu já fiz até agora. Porque a arte, ela precisa estar presente no processo de aprendizagem. E esse processo, ele precisa ser prazeroso, né? A contação de histórias é a arte e o incentivo à imaginação. É o transporte entre o imaginário e o real. Dessa forma, pretendo desenvolver minha pesquisa na educação infantil, acreditando que o recontar histórias é uma forma de arte cênica, porque é isso que a gente vai trabalhar agora no primeiro semestre de 2022. Aí eu vou entrar nesse campo aí da arte cênica e a contação de histórias. Aqui eu tenho os alunos, né, vestidinhos para reconto. Aqui, tá vendo? Esse aqui, eles levando, que eles estão só com a maletinha aqui do meu lado direito, eles estão levando a maleta para casa. Do lado de cá, eles já estão prontos para recontar já na segunda-feira. Ali as crianças ficam todas assim, com os olhinhos brilhando, né? Olhando esse momento da contação, e eles prestam atenção e eles fazem perguntas. Pode passar. Pode passar. Que resultados esse projeto já teve? Olha, isso comprovado conversando com pais, porque lá é uma escola que eu trabalho desde 2003, e os pais, as crianças começam lá e continuam, né? Então, isso eu converso com os pais me relatam muita coisa, o quanto eles gostam de leitura devido a esse trabalho, o quanto eles se desenvolveram para conversar, para cantar. Então, elevou a autoestima, diminuiu a timidez, mais criatividade nas produções de desenhos. Preciso de ver como que esses meninos terminam o ano desenhando aqueles personagens das histórias que me encantam, os castelos, assim, muito, muito bacanas, né? A interação com os colegas melhorou muito, maior envolvimento com os livros, participação nas apresentações coletivas, eles gostam, e na criação de histórias, né? Histórias inventadas, criadas por eles mesmos. Pode passar. O que ainda falta fazer? Esse é o meu grande desafio para o próximo ano, né? Que é trabalhar as artes cênicas por meio das histórias, do reconto e da contação com as crianças de 5 anos da educação infantil. Ver se as artes cênicas podem potencializar esses resultados para outras instâncias, faltou uma letrinha ali, né? Para outras instâncias, outras dimensões da vida, nos relacionamentos, também faltou uma letra, desculpa, nos relacionamentos sociais, melhorar a oralidade, a expressividade, etc. Pode passar. Aí aqui eu tenho fotos, olha, eles levando as maletas, eles lá no cantinho fazendo reconto, e pode perceber a alegria no rosto dessas crianças. Olha só, quando eles se vestem, e os outros que ficam ouvindo, né? Eles ficam doidos, os olhinhos brilham, porque eles também querem vestir essas roupas e tá ali naquele momento do reconto. Pode passar. Aqui, mais crianças, mais momentos. Aí eu fui inventando, como eu falei para vocês, né? Eu fui criando, eu falei, tá dando certo, vamos avançar. Aí eu criei a roupinha do menino, que eu mesma fiz. A da menina também foi um vestido que eu fiz.
comprei a coroinha, então eles ficam doidos para levar. E assim, o meu medo no começo foi de eles quererem só ficar usando a roupa e não fazer o reconto, mas muito pelo contrário, parece que quando eles colocam esse figurino, eles criam uma coragem, uma vontade de falar, de estar ali naquele personagem mesmo e fazer o papel deles. Pode passar. Aqui mais fotos, né, mostrando o momento, que é sempre um momento de muita alegria. A gente não vê ali, não vê mais a criança recuada, com medo de não querer estar ali. Pode passar. Aqui são as minhas referências bibliográficas. E antes de passar, né, eu quero falar que as minhas considerações finais é que vale a pena trabalhar a contação de história, trabalhar, na verdade, as linguagens, né? Todas as linguagens de forma lúdica, de forma que a criança goste do que está fazendo, que ela sinta prazer, porque assim vai acontecer a aprendizagem, a criança vai se desenvolver, como eu estou vendo nesse projeto, ela vai avançar, e de forma gostosa, não fica uma coisa chata, uma coisa cansativa, né, que a criança não queira estar ali. Então, essa é a minha proposta, é o meu trabalho que eu realizei até agora. Para o próximo ano, para a minha dissertação, aí eu já vou enfrentar um novo desafio, né, que é a questão da arte cênica, que eles já vão usar a cena, né, eles vão encenar essas histórias. E eu espero, né, no próximo evento, estar podendo mostrar esses resultados da minha pesquisa aqui, porque a minha pesquisa do mestrado mesmo, ela está começando, tá? Mas toda ela vai ser feita baseada nesse trabalho que eu já trouxe até aqui. Pode passar. E aí, o meu muito obrigada a todos e obrigado pela oportunidade, viu? Espero que vocês gostem desse trabalho, que é um trabalho simples, fácil de ser feito, não é nenhuma novidade, né? Porque, igual como eu falei, já existia a maleta da leitura. Como eu estava tirando o reconto dos meus alunos, aí eu resolvi criar a maleta do reconto, né? Porque já que eu estou usando ela com esse fim do reconto, buscando, assim, que ela me traga novos frutos, né? E aí eu criei essa maleta do reconto. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada. Olá, gente. Tarde maravilhosa, né? Muitos trabalhos aí super interessantes. Eu fiz aqui umas anotações e também a gente pode, né, quem tem mais perguntas, curiosidades, observações, pode ir falando. Já vi que a professora Cláudia fez uma pergunta ali, outros colegas expressaram, né, o que acharam e todo mundo dando parabéns. E a gente começou com o trabalho de Janice Furtado, que foi para Jamile, foi isso? Jamile. E elas trouxeram, assim, eu achei muito interessante e bem oportuno o trabalho de Jamile, junto com a colega, Andraine, não é isso? Pronunciei correto, é um nome diferente. Meu slide ainda está... Andreina, isso. Uhum. E elas trazem uma coisa assim, bem interessante com as práticas de mediação de leitura, e eu acho tão legal quando as pessoas conseguem colocar o nome certo nas coisas, sabe? Porque, assim, a gente que está nessa área de contação de histórias, a gente tem discutido muito que tudo hoje é contação de histórias. Você pega trabalhos bons, e aí você lê lá, contação de histórias. Quando você vai e começa a pesquisar, não tem nada a ver com contação de histórias, né? Ou em um momento ou em outro, dialoga, mas são trabalhos, às vezes, maravilhosos sobre mediação de leitura. Gente, leitura é uma coisa incrível, necessária, importante, tem muitos trabalhos, muitos pesquisadores bons falando sobre mediação de leitura. Nem tudo que vai para a área de leitura é contação de histórias. Tem coisa que é mediação de leitura. E as meninas trazem isso com uma delicadeza, com cuidado metodológico muito necessário. Então, assim, o trabalho de vocês está redondinho, lindo. A gente vê pela fala de vocês que o texto está muito bom. É um trabalho de pesquisa, assim, que está muito, muito bom mesmo. Parabéns. E apresentaram, assim, também de forma bem clara. A gente conseguiu acompanhar. Então, eu só posso parabenizar por essa pesquisa, esse trabalho tão necessário. Depois a gente foi para
Laiane, né, isso, e a professora Ana Cláudia, que vem com a contribuição dos contos da tradição oral na formação do leitor. Esse foi um tema parecido com o meu tema na época da minha graduação. Eu trabalhei com um tema bem parecido, foi também com a questão da escrita e da leitura dos alunos do ensino fundamental, com os contos da tradição oral. Só que o tempo passa, né, e as ousadias crescem, né? Porque Laiane, ela não se contenta em trabalhar com os contos da tradição oral, na escrita, na leitura dos alunos, mas ela vai lá na fonte e tem a intenção, né, que é uma intenção grandiosa de realmente escrever, né, a parte da oralidade para a escrita, de ir lá escrever os contos que ela ouviu, né, de um trabalho que vem já com a poema, e de levar esses contos para a sala de aula. Então, assim, é um trabalho ousado, porque ela tem 500 contos, né, 500 formas de falar, que tem milhares e milhares de contos da tradição oral já escritos, mas não, ela vai na fonte, ela vai na oralidade, e vai ter um trabalho aí muito grande, que é transcrever esses contos, mas é grande, mas é impagável, né, com certeza o trabalho já é maravilhoso. E ela traz esse livreto, né, que também já é da escuta, ela faz esse trabalho da escuta e da transcrição, e já traz um resultado lindo, que você olha para o livro e fica de boca aberta, né? Então, assim, é muito ousadia. Parabéns, é um trabalho muito lindo, e a gente fica, assim, maravilhado e feliz, né, que a UFES continua desenvolvendo esse trabalho tão importante, tão bem dirigido, né, na arte de narrar, na arte de contar histórias. Então, assim, parabéns. Também fico muito feliz com o trabalho de vocês. Então, a gente vai depois para a Maria Cecília, que também traz um trabalho inédito, né, que vai trabalhar essa questão da contação de histórias e traz uma outra metodologia, uma outra linguagem. Tem uma hora que ela diz que para mim é uma novidade, né, a artografia, não é isso? É uma novidade que um pouco desmonta o que a gente está acostumado a pensar, né? A gente vai para a narração oral e pensa muito nessa estrutura do esqueleto, início, meio e fim do conto, e ela faz a metodologia que desconstrói isso, né? Que vai para um outro lado, quando ela diz que pode ali, perde isso, né? Essa questão do início, do meio e fim, que você pode começar por qualquer lado, e vai dar no bom resultado. É um trabalho inédito, e ela, como professora, pesquisadora e artista, né? Então, assim, parabéns também por esse trabalho e por colocar as crianças como protagonistas. E, não me perdendo aqui, porque vocês, uma foi entrando na hora da outra, fui para a próxima, Milena, com um trabalho assim também muito interessante, que traz os jovens trabalhadores, né, do EJA como protagonistas. Isso também é muito, muito legal, com a entrevista dialógica. Acho que fazendo esse sujeito, né, o sujeito do EJA, refletir sobre sua formação, sobre sua vida, sobre sua história. Então, Milena, parabéns. Mônica, com sotaque lindo, maravilhoso, né? De um outro país, nossa língua portuguesa aí gigante no mundo todo, com um trabalho também incrível, com a contação de história no ensino da segunda língua, né, da língua não materna. Janice, com trabalho sobre na educação infantil, como professora também da educação infantil, como nossas crianças da primeira infância precisam disso, desse incentivo, né? E Janice traz, eu acho bom olhar também para isso, né? Você traz muita questão da formação do leitor, da família leitora, né? O filho que leva o livro para casa, que obrigatoriamente um adulto tem que ler para ele, traz esse livro de volta. Então, você faz um trabalho muito legal, muito interessante com o livro, com a formação de leitor, e as artes cênicas. Então, assim, você fala da contação de histórias, tudo bem, mas, assim, olhe um pouco com esse olhar sensível para a formação do leitor, né? Para isso, você usa objeto muito forte, objeto livro, a família leitora. Então, de repente, dê uma olhadinha também para esse lado.
No mais, é só dizer assim, todos os trabalhos, para mim foi uma honra estar aqui e compartilhar com vocês. A professora Cláudia fez uma pergunta para... Não sei se a professora Cláudia quer perguntar ou quer que eu leia aqui. O microfone pode abrir, professora, pode perguntar também. Pode ser lido também, para ganhar tempo, né? Certo. Então, ela só queria saber, para início a pergunta, né? Pode esclarecer como a maleta do reconto se articula com a contação de histórias? Essa foi a pergunta da professora Maria Cláudia para a Janice. Janice, você quer responder agora? Você pode repetir, por favor? Posso. Podes esclarecer como a maleta do reconto se articula com a contação de histórias? Olha, é porque eu falo que ela articula porque eles recontam essa história dentro da sala de aula, né? Eles, para mim, eles são pequenos contadores. É isso a dúvida dela? Eu queria dizer, acho que Janice, que Luciene trouxe já para você uma questão, né? Talvez não em questão, né, Lu? Mas eu enxerguei muito no seu trabalho, você trabalhando muito mais com a formação do leitor, né? A contação de histórias, a gente entende, né? Eu acho que, inclusive, o trabalho de Mônica é um trabalho que, de fato, ela traz como objeto, como tema, a contação de histórias. Então, para mim, o teu trabalho, ele pode até dialogar com a contação de histórias, mas, para mim, o seu trabalho, ele está no campo da formação do leitor, está no campo da leitura, está no campo desse livro, e isso é bom. Então, muitas vezes a gente está querendo abraçar o muito, né? E eu sempre digo assim para os meus estudantes, seja no mestrado, na graduação, prometa pouco e faça muito. Então, para mim, você já está fazendo muito. Com esse muito, você estar trabalhando com a formação leitora, como o Lu colocou, uma formação leitora que não se dá somente dentro desse espaço escola, mas também que estende-se à família. Você provoca a família também fazer a leitura junto, coletiva, com esses meninos. Então, você envolve esse envolvimento. Para mim, é você olhar, né, virar o olho e vai lá para a formação do leitor, que seu trabalho é belíssimo, é lindíssimo realmente, tem muita potência, mas eu acredito que você precisa focar uma coisa, né? Elas podem até se dialogar, mas para mim você está tratando desse lugar aí, né? Então, acho que o trabalho da Mônica, para mim, ela coloca as questões naquele lugar, assim como o trabalho das meninas que fala sobre educação infantil, da leitura com os bebês, né? Que também não é somente a gente dizer que está fazendo a leitura, não é ler, né? Então, acho que, de repente, fazer também, dialogar com Jamile, né? Ler também muito do trabalho das meninas, o que a Mônica trouxe, porque o seu trabalho é bonito, né? Muito bonito e muita potência. Contudo, eu acho que você não está trabalhando no campo da contação. Era isso que eu queria dizer, né? Da minha perspectiva. É porque eu não trouxe a minha participação nesse contexto, né? Mas eu também estou, assim, me aperfeiçoando, né? Eu não acredito que ainda seja uma contadora, mas estou estudando, estou fazendo pós-graduação também nessa área. E todos os dias eu faço uma contação para eles. Realmente, eu estudo os livros e faço a contação, entendeu? Então, assim, eles recontam para tentar também fazer como a professora faz. Recontar uma história sem o uso do livro, né? E é isso. Mas é isso, Janice. Acho que a questão é que o que você coloca, né, dá a impressão para a gente. E, assim, o que a gente quer dizer é que não tem um contraponto, sabe? Você é contadora de história, faz um trabalho lindo como contadora de histórias, mas quando você diz assim para a gente que a criança leva o livro para a escola, né? Que isso já é da época lá do Prolê, né? Se você, não sei... Acho que muita gente aqui acompanhou o Prolê, né? E os incentivos da escola, da gente levar o livro para a escola, para ler o livro, trazer de volta. Isso é uma coisa muito boa, né? Então, assim, não é que você não possa falar de contação de história nesse contexto, não é que ninguém está questionando você como contadora de histórias, mas, assim,
digamos que também você traz a questão da formação do leitor. Isso é muito forte na sua fala. E da família leitora, né? Então, assim, talvez é só também olhar para isso, porque você traz isso, né? O livro é muito importante nesse trabalho. Então, eu agradeço, tá? Eu fiz a observação aqui, agradeço. Obrigada. Alguém mais quer comentar, fazer alguma pergunta, algum comentário antes de a gente encerrar? Fique à vontade. Eu só queria dizer a Milena que é uma honra encontrar ela aqui, já tive com ela, acho que foi num evento da FRB, dizer que seu trabalho, Milena, me suscitou muitas perguntas, muitas reflexões, você fez muitas provocações, gostei muito pelo seu referencial, você trabalha com multireferencialidade, etnografia crítica, pautada toda em uma teoria freiriana, você, de fato, traz para mim uma questão que é super importante, que é colocar, né, esse jovem trabalhador, a narrativa, a história de vida dele nesse lugar, né, de não dizer que está dando voz a esse sujeito, mas da compreensão dessas vozes, e você faz, penso eu, né, depois eu quero ler seu trabalho, quando você finalizar, você vai fazer um documentário, então acho que o mestrado profissional te dá essa possibilidade também de produzir um produto educacional no final e a gente beber desse produto, que vai ter um rebatimento nas escolas, no contexto da educação de jovens e adultos, em vários campos aí da oralidade, enfim, achei assim muito potente, né? Eu tenho muitas perguntas, ia fazer muitas perguntas, mas a gente faz isso no privado, mas te dizer assim que foi um bom reencontro, né, aqui mais uma vez, e te desejar boa sorte aí na sua defesa, e que eu gostei bastante. Além da professora Maria Cláudia, alguém quer tecer algum comentário? Todo mundo caladinho aí. Então, diz quem cala consente, né? Tá tudo certo. Então, eu agradeço a participação de todas, né, e de todos, para incluir nosso monitor, Vitor. E é isso, gente. Parabéns. Vamos seguir aí nossos trabalhos. Não esqueçam de assinar a lista que está aí no bate-papo, principalmente quem apresentou, certo? Então, acho que a gente vai encerrar por aqui. Um bom final de tarde para vocês. Tchauzinho. Vitor, pode parar a gravação. Ok.